Vamos começar mais um podcast, English for Volleycast. Eu sou a teacher Natália e eu entrevisto meus alunos para a gente saber um pouquinho da experiência deles com o inglês. E hoje temos aqui Iago Ercovitz, que é atualmente o técnico da Duda e da Paty, campeãs olímpicas em Paris 2024, do vôlei de praia. E ele também já foi a coach de outros atletas olímpicos e campeões olímpicos, certo, Iago? Certo. Agatha, Rebeca, Ricardo. Iago, seja muito bem-vindo. Obrigada por tirar um tempinho aí na sua rotina para a gente finalmente poder conversar em português. Eu que agradeço por essa oportunidade. É sempre bom conversar com você. Português vai ser um pouquinho mais fácil. Legal. Eu que agradeço Iago, pela oportunidade. eu que agradeço. Eu gosto de começar falando quando a gente começou. Onde você estava, como era tudo quando você começou. E aí, já faz tempo que o Iago faz aula comigo, para quem não sabe, e eu lembro de tudo, ou de quase tudo. Então, eu vou ajudar ele a refrescar a memória dele se ele não lembrar. Mas, você lembra como que a gente começou? Onde você estava trabalhando? Eu, eu tava, ó, eu ainda não tava na escola americana, ou tinha começado, acho que já tinha começado, né? Tava É, começando. é, Acho que eu tava começando na escola americana. E aí, foi isso mesmo. Eu tava começando na escola americana, eu tava precisando acelerar, né, meu aprendizado no inglês. aham, E acho que eu tinha meses de escola ainda, né? Naquela época aham, eu era assistente. Já trabalhava com a Agatha, se eu uhum, não me engano, né? sim, aham, Já trabalhava com a Agatha. E eu conheci você pela WhatsApp, né? isso, Que era um curso online, só que era em grupo, né? E é, aí, naquele momento, eu falei, mesmo o método sendo bom, realmente estava evoluindo. Eu precisava acelerar um pouquinho mais e eu precisava de algo mais específico para o meu dia a dia. Então eu precisava, não só precisava melhorar meu inglês, mas eu precisava melhorar um inglês específico ali que eu estava necessitando de uma forma um pouco mais urgente naquele momento. E aí aham. foi quando eu fui conversar contigo para a gente fazer aula particular. E aí que começou o English for Volleyball. Foi. Eu sempre conto isso pra todo mundo, mas é legal ouvir de você. E aí, não sei se você lembra, a gente trocou muitas mensagens. Você falou, teacher, você tinha acabado de fazer a entrevista, ou há pouco tempo, e você falou pra eles que o seu inglês ainda não era bom, você estava iniciando. E aí eu acho que, se eu não estou enganada, o feedback deles foi assim: Iago, não tem problema, melhora o seu inglês, mas a gente quer você aqui. Foi Foi isso isso. mesmo. Aham. É E aí verdade, foi você isso mandou mesmo. mensagem pra mim e falou: Teacher, preciso dar treino de voleibol em inglês. Aí eu falei: Você tá maluco, cara? Como que eu vou fazer isso? Tudo que eu sei sobre voleibol é que o Giba era, sei lá, entendeu? O Giba foi o fenômeno, escadinha, era tudo que eu sabia de voleibol. Mas enfim, aí a gente começou, eu topei o desafio e a gente começou. E aí eu me lembro como a nossa primeira aula, eu não sei se você vai lembrar, mas eu me lembro porque eu estudei bastante. Foi um vídeo de uma americana ensinando saque em inglês. Nossa, Daí eu peguei todo o vocabulário, todos os comandos, tudo nossa. que tinha e a gente, nossa, fez algumas aulas sobre aquilo. Mas eu quero que você conte para quem tá nos ouvindo que quando você começou, você estava como técnico numa escola americana, então uma escola que fala inglês. E tem muitos técnicos que me procuram que trabalham em escolas bilíngues ou algo do tipo. Quando você começou, você não se sentia seguro de dar treino de voleibol em inglês. Mas a gente começou a fazer aula. Como que você se preparava para aula? A gente, tipo assim, a gente fazendo aula de inglês, mais o seu trabalho. Como que você se preparava para ir para os treinos de voleibol em inglês? Foi isso mesmo. Eu precisava. Porque, como a escola era bilíngue, né? Na verdade, era uma escola americana, então o ensino ele era totalmente em inglês. E, e foi isso. Assim, eles falaram: olha, Iago, a gente quer você aqui, uma hora ou outra você pode falar português, quando for falar algo muito específico, mas tem alunos que nem português falam, então tinha muito aluno estrangeiro. Então, realmente, a urgência do inglês ela era real. E como é que eu fazia? Eu e você, você sempre me mostrava isso, algum fundamento, né? Que eu
né, o vocabulário daquele fundamento para eu poder meio que decorar algumas frases e poder utilizar, Uhum. né? Então, eu decorava algumas frases que eu sabia que eu ia utilizar durante o treino, e aí eu deixava aquilo, falei, bom, já sei como pedir isso para o meu atleta, né? A gente começou a separar, tá, o que que eu mais vou precisar falar? Ah, vou precisar falar que ele precisa se movimentar desse jeito. Então a gente pegava algumas frases, deixava meio que pronta, e em cima disso, pum, preciso falar isso aqui. Bom, já sei o que tem que falar. E era engraçado que no começo eu só sabia falar essas frases. Algo fora dessa caixa era impossível para mim. Uhum. E aí, mas assim, eu já estava conseguindo passar alguma informação. Eu estava conseguindo passar as informações mais importantes para um treino. E foi onde tudo começou, porque depois de um certo momento, aquela frase, ela estava tão natural Uhum. que para mim já não era, já me dava confiança, Uhum. né? E eu o tempo todo estava falando, o tempo todo estava falando, porque num treino tem umas frases padrões, que você vai utilizar ela muitas vezes, né? Ainda mais treino de quadra, que são diversos alunos, então vários vão ter os mesmos erros. Uhum. E aí naquele momento aquilo foi me dando muita confiança e realmente foi fazendo com que ficasse um pouco mais fluido, sabe? O, Uhum. o, Uhum. o ensinar, assim. Aham. Foi isso mesmo, legal. Nossa, eu olho para quando eu comecei lá, meu Deus do céu, graças a Deus hoje eu sei bastante, mas quando eu penso que eu sei, eu ainda sei muito pouco, mas é isso aí. Eu acho que é um pouco talvez do que você cita com relação ao inglês. Pode ser, pode ser, pode ser. Tá, depois eu quero lembrar uma passagem super engraçada, que foi quando você estava na escola americana e teve uma premiação, que você tinha que falar uma palavra lá especificamente. Você lembra a palavra? Lembro, breakthrough. Nunca mais vou esquecer essa palavra. Conta pra quem vai nos ouvir o que que aconteceu. Era uma premiação, porque depois do primeiro ano, assim que eu cheguei na escola americana, eu cheguei muito cru, muito cru. Eu entendi uma coisa ou outra dentro do cenário ali que estava sendo falado, né? Então eu já fazia uma ideia, consegui pegar uma. Mas o falar, ele era muito cru, ele era muito iniciante. E eu acho que até dei uma enganada boa neles. Sim, eu acho que, na verdade, eu acho que eu não enganei, né? Acho que todo mundo sabe, mas na minha cabeça eu enganei. E aí eu comecei a estudar muito. Depois de um ano, naquele momento eu era assistente técnico. Então, realmente, o meu comando de treino ele era mais raso, era uma coisa um pouco mais superficial. Depois de um ano, eu ganhei um posto de técnico. Então, eu tinha que dar o treino o tempo inteiro e só em inglês. Pelo menos eu tive um tempo ali para aperfeiçoar meu inglês. Uhum. Só que o técnico ele vem com outras responsabilidades. E aí vem esse ponto. Todo final de temporada tem uma premiação aonde a premiação ela é feita na escola para todos os alunos e todos os pais daquela temporada. Só que a premiação, ela não é apenas chegar lá, né, a diretora e fala, os alunos tal, tal, tal. Não. Cada técnico referente das suas equipes sobe a um palco, fala alguma coisa sobre time, sobre uma coisa rápida ali, né, e dá as premiações Uhum. para os seus alunos, para os seus atletas. Uhum. E eram duas premiações, né? Uma era Coach Awards, tranquilo, tranquilo, né? Assim, né? Naquela época, então. E o outro era Breakthrough. Só que eu não conseguia falar de jeito nenhum essa palavra. Assim, não saía nada, era terrível, terrível, terrível. Que eu falei assim, teacher, eu preciso falar essa frase até o final. Isso foi, sei lá, numa quarta e a premiação era no sábado. Eu falei assim, eu preciso falar essa palavra em 3 dias. E assim, eu preciso falar bem. Porque eu não posso pagar um mico no meio da escola para os pais da escola americana. Que Aham. assim, os pais têm famosos, têm CEO de grandes empresas, fora os diretores, né, os outros coaches, assim, eu falei, É. cara, então, e aí eu estudei muito, porque não era só falar a premiação, mas tinha um textozinho ali. Eu Aham. gravei esse texto e aprendi, só que depois de alguns dias ali fiquei um pouco mais confortável. Uhum. E aí foi quando eu subi no palco, falei o que eu tinha que falar e apresentei as premiações do tudo certo.
Saí de lá, ninguém fez nenhuma cara, só apertaram meu parabéns e que foi ótimo. Você estava suando igual porco. Também Breakthrough e Coaches Award. Não é simples, não. Coates Awards. Então, assim, eram palavras, não eram umas palavras que eu usava no dia a dia, sai um pouco do vocabulário que eu estava acostumado a usar, Sim. né, de Uhum. treino ali específico. Então, eu estava muito fora da minha zona de conforto. Sim. Sem Uhum. contar que eu estava falando inglês para mais de 200 pessoas, né, na empresa que eu trabalhava. Sim, mas venceu. Tirou 10. Deu certo. Iago, outra coisa que eu esqueci de falar antes da gente começar a falar sobre isso é que você fazia aula numa escola tradicional, inclusive eu era professora dessa escola, que a metodologia é muito legal, muito boa, mas você sentiu que, tipo assim, você precisava do inglês para o voleibol. De que quando você estudava na escola, ou enfim, outros cursos que você fez, que você poderia falar isso de como que o treinador vai se preparar para o inglês? Ah, teacher, eu acho que, como qualquer coisa na vida, quando você tem algo específico, especializado para aquilo, vai ser muito potencializado, Uhum, né? Então, se eu preciso, pô, melhorar, né? Vamos supor, eu tô na faculdade, né? Vou fazer faculdade de medicina. Então, assim, eu preciso muito melhorar a minha biologia, a minha química, eu preciso deixar um pouco mais a matemática de lado, geografia. Então, quando eu realmente conversei com você e a gente foi, né, fazer aulas particulares pensando em dar uhum, treino em inglês, foi realmente como eu conseguisse especificar e deixar muito específico o que precisava para mim, sim. né? E o que me deu muito conforto num curto período. É. Porque é isso, eu, que não falava nada inglês, em meses estava conseguindo dar um treino. Em um ano, eu tava já viajava, já dava treino tranquilo para gringo. Ah, Iago, fora disso, como é que era? Era mais difícil. Uhum, Com certeza, se eu fosse para um bar conversar com pessoas sobre algumas coisas mais aleatórias, às vezes em vários momentos eu não conseguia. Em vários momentos uhum, eu não conseguia. Nesse período eu não conseguia. Eu ficava ali parado, só escutando. Agora, entrar numa quadra, pegar uma bola de vôlei, passar um treino, era tranquilo para mim. Que legal. Eu conseguia dar um treino completo, passava o treino assim, sem problema nenhum. Legal. Então, foi uma puta virada de chave. Sim. Vamos falar agora do inglês extra-quadra, porque agora todo mundo já entendeu que você já não tem problema nenhum em dar treino de vôlei, seja de quadro ou de praia, né? Você tá viajando aí agora Sim. com a Duda e com a Paty, antes era com a Agatha e a Rebeca. Quem acompanha o vôlei de praia sabe que às vezes um treinador dá o treino para atleta dele, para outra dupla, e para você, tranquilo. O que sempre foi legal que você sempre trazia alguma expressão nova. Sempre não, né? Mas às vezes você trazia uma expressão nova, e daí eu até fui aprendendo também que qual que foi a expressão que uma vez você falou? Por que que eles falam isso? Ah, who runs the practice? Who Quem que runs the vai dar practice? o treino hoje? É, eu ou você? Você quer dar o treino? E aí a gente ia aprendendo coisinhas novas, né? Mas, tá. Fora do voleibol, então. Não, não fora do voleibol, calma, não vamos ainda tão fora, mas assim, conversas, entrevista. Eu quero que você fale da conversa que você tem às vezes com a moça que é a narradora dos jogos do vôlei de praia do Volleyball World. Como tem sido essa conversa extra-quadra? Tá, vamos lembrar quem tá nos ouvindo que você já tá fazendo inglês comigo faz bastante tempo. Já poderia ter parado de fazer inglês, sim, já poderia. Mas o Iago é uma pessoa como muitos treinadores são dedicados e quer sempre mais. Mas assim, conta pra gente como tá essa conversa extra-quadra. Depois que eu ganhei essa confiança de dar treino, e aí eu até lembro, pô, eu lembro perfeitamente, mais ou menos o período, assim. Eu cheguei para você, eu ia viajar para Israel, lembra? Lá, E aí eu claro, falei, teacher, Macabíadas. Macabíadas, eu falei, teacher, eu tô muito seguro de dar treino, só que eu vou para um campeonato onde eu vou ser capitão, e eu preciso, às vezes, falar com um técnico, com um árbitro, com... E foi quando a gente começou a dar um start também
no vocabulário do vôlei, mas também extra-quadro. Uhum. E aí, depois disso, né, a gente realmente começou a praticar, praticar, praticar. E hoje eu me sinto completamente capaz, assim, de viajar e falar o que for necessário com qualquer pessoa. Fala Uhum. assim, Água, você chegou naquele que eu lembro que ele falou, onde você quer chegar? Eu quero poder viajar sem me preocupar com inglês. Uhum. E aí hoje eu consigo, acho que já fazer isso, né? E aí, só que não são coisas imperceptíveis. A gente vai tendo em pequenas conversas. E uma delas foi justamente com essa menina, no ano passado, no começo do ano passado, não lembro. A gente sentou para conversar e foi uma ótima conversa. A gente foi falando sobre várias coisas, não só sobre o vôlei. Claro que o vôlei, ele era o Uhum. centro ali do nosso raciocínio. Mas a gente foi falando sobre coisas de vida, profissão, como cheguei aqui. E aí, quando ela saiu, assim, eu tava comendo, eu tava tranquilo, não fiquei nervoso ali. Eu falei, caramba, acabei de ter um papo com uma gringa, na verdade, né, com uma inglesa, tem um sotaque muito forte. E consegui entender tudo que ela falava, falei tudo que eu queria. É óbvio que uma hora ou outra, assim, eu meio que tropeçava nas palavras, mas Uhum. eu consegui passar todas as informações que eu queria e vice-versa. Consegui Uhum. entender tudo que ela falava. E a primeira vez que eu peguei isso foi justamente nas Macabidas, quando eu tive um problema do meu copo térmico. Não sei se tu lembra. Claro que Pô, eu lembro, lembro. mandei aula de felizão. Tive um problema do copo térmico e eu consegui resolver o problema do copo térmico. Eu consegui resolver o problema em inglês, que era, eu Uhum. tinha esquecido o copo térmico na quadra. Para mim, aquilo naquela época foi muito grande, muito Uhum. grande. E ali eu percebi, pô, aqueles meses de treino com inglês, com a Nath, fizeram total diferença que hoje eu consegui. E aí você vai cada vez se sentindo mais confortável e parece que você vai conseguindo pegar umas palavras aqui no teu cérebro, sabe? E tu vai usando com mais tranquilidade, um pouco mais Aham. seguro. Sim. É engraçado. Não, é legal que, se a gente for parar para pensar, é legal que a sua jornada teve várias questões, porque você tem a oportunidade de viajar bastante, né? Então, quando você começou, era a escola americana, que você já usava o inglês. Depois teve uma Maccabidas, que você veio com uma vitória que foi conseguir resolver o problema. Lá na escola americana teve essa coisa do mandar e-mail, de conversar, de dar treino, do prêmio. Daí depois, não sei se foi nessa ordem, mas você foi fazer uma viagem sozinho. Lembra que você fez uma Nossa, viagem sozinho? é E verdade. aí, daí vem isso que você falou, teacher, eu quero ser capaz de viajar e me virar sozinho com o meu inglês, tipo, não ser uma preocupação. E aí, esse foi outro parte que você cumpriu, assim, outra meta, check. Porque você voltou e Foi, falou, meu, me virei de boa, peguei transporte, você foi de um lugar para o outro, fez passeio e de boa. foi mesmo. Caramba, é verdade. Esse foi, acho que esse foi depois das Macabíadas, foi depois das Uhum, Macabíadas, porque eu lembro que eu tava até mais avançado. Foi isso, viajei sozinho, tava viajando sozinho pela Europa. E eu falei, eu preciso ser capaz de me virar literalmente sozinho, porque eu vou estar sozinho. aham, E aí, uma coisa acho que ajudou muito, né, agora que você falou, eu percebi. Quando a gente trabalha com pequenos objetivos, mas a longo prazo, a é, gente consegue se concentrar muito no que a gente tem que melhorar naquele período. é, Então, teve um período que eu era isso, eu tinha que me concentrar muito a falar algumas frases. Aí depois eu tinha que me concentrar muito a entender o que o outro poderia pedir de mim. Porque uhum, quando você dá aula, só você fala. uhum, Os alunos falam, mas é muito pouco, então eu estou muito mais concentrado em mim. E aí depois eu falei, pensei na questão da viagem. E eu até lembro, a gente até falou, pô, começa a escutar mais podcast para ficar um pouco mais fácil. uhum, Então agora eu tenho que melhorar mais o meu listening para poder entender o que eles estão falando e eu poder falar o que eu quero. E aí eu acho que esses pequenos objetivos ali ajudaram muito a longo prazo. E depois da viagem, me ajuda. Eu acho que você passou por outro Macabíadas. Teve uma cabeça na Argentina. E aí eu até falei assim, pô, teacher, vai ser na Argentina, mas eu vou tentar me expor o máximo com times, né, de lá, americano, canadense, os times mais da América do Norte, né? Aham. Canadá, na verdade era só Canadá e Estados Unidos. Uhum. Aí, e tinha uma galera de Israel, eu lembro, acabou que nessa, só que eu também, a gente foi com o mesmo objetivo,
né, estudar bastante a troca, e eu também era o capitão, então a troca ali, as falas. E eu lembro que teve uma coisa que ficou muito gravado nessa, Ih, travou. Ah, voltou. Voltou. Uhum, Nessa Maccabees que foi, eu não tive muitas oportunidades de falar inglês, porque uhum, a maioria das pessoas ou falava português ali comigo ou acabavam falando espanhol. uhum, Um ou outro que falava inglês. Mas eu tive uma conversa também muito boa com um técnico dos Estados Unidos. uhum, Ele chegou, pô, você não jogava? Na verdade, teve uma reunião entre os técnicos, né? E os capitães. E nessa reunião ali foi falado meio inglês, meio espanhol, assim, não tive. Mas logo depois eu tive uma conversa com esse técnico que durou mais meia hora, 40 minutos. E a gente falando sobre coisas que aconteceram na Maccabidas de 2017, minha uhum. primeira Maccabidas. Pô, eu lembro de você, você era magrinho, não sei o que. E, pô, foi porque aquela conversa ali foi outra vitória para mim. Foram os 40 minutos falando de coisas do passado, então a gente acaba treinando muito verbo do passado, o would, né? Então, e aí aquilo também, pô, me pegou muito. Depois que eu vou conversa, eu falei, caramba, acabei de ter uma conversa com um americano de 40 minutos falando coisas do passado. E teve essa Maccabees também, que foi Aham, outro objetivo. sim, muito massa. E depois tiveram várias coisas, na verdade, também, mas eu acho que esses primeiros. O início eu acho que é o mais marcante, assim, porque é uma diferença muito grande, né? No início. Quando você consegue fazer alguma coisa, já é tipo assim, nossa, consigo fazer tudo isso. É, É muito legal. Tá, vamos falar de hoje em dia. Eu quero que você conte é, que, assim, ó, é normal a gente nunca achar que a gente é bom o suficiente. Ou que a gente é fluente. E recentemente, a gente estava falando, conversando sobre isso, e eu falei, Tia, Iago, você já é fluente? E você, teacher, não sei o que lá, não sei o que. Tá, aí você foi viajar com a Paty e com a Duda num evento lá em Paris. foi. E aí vocês tiveram um jantar e você ficou conversando com uma pessoa, conta, vai, sobre ser Foi verdade. fluente. Nossa, eu até esqueci desse. Eu fui com a Paty e com a Duda para Paris, né? E as meninas, assim, elas também estão estudando, mas elas ficam mais na dela, elas preferem também não falar muito. Eu acabei trocando muito com eles ali, né? Aquele pessoal da 5B. E teve um jantar, que foi uma espécie de jantar de despedida. Tinha um cara que eu não lembro da onde ele é. Eu lembro que eu até fiz essa pergunta. Eu falei assim, mas você é da onde? Aí ele assim, eu sou do mundo. Ele falou, eu sou do mundo. Porque ele nasceu num país, morou em outro 2 anos, do outro três, quatro, ele já morou, sei lá, em 7 países. Uhum, E aí ele acabou sentando do meu lado e a gente ficou o jantar inteiro conversando. uhum, Inteiro. Foram de 2 horas. E conversa de sobre tudo. Conversamos uhum, sobre vôlei, conversamos sobre treino, conversamos sobre a gente, ele contou a história dele, eu contei a minha, eu contei porque virei técnico, o que que eu fazia, o que eu não faria, onde morava. Foi uma conversa, sim, de pessoas que tu conhece, fala sobre a vida, sabe? aham. E foi muito legal, porque ali também foi outra chave que eu falei, caraca, acabei de conversar com o cara durante 2 horas. Ele, volta a dizer, ele entendeu tudo que eu falei, entendi. Não teve aquelas menos travas, sabe? Uhum, Aquela coisa um pouco mais normal, assim, numa aham, conversa, sabe? aham. Sem tropeçar muito. E mesma coisa, ele com sotaque forte, né? Nem sei de onde é o sotaque, mas Sim. essa Mas tem conversa, uma esse coisa foi que ele. impressionante. Teve uma coisa que ele te falou que foi legal. Foi. Ele perguntou assim, Iago, e como você aprendeu a falar inglês? Uhum. E aí, aquela pergunta já me. Porque, né? Nunca tinha me perguntado isso quando eu aprendi a falar inglês. E eu expliquei, falei, não, mas eu tô aprendendo. Ele, não, mas você já fala inglês. Eu falei assim, não falo. Ele, não. A gente tá aqui conversando não sei quanto tempo, você tá falando tudo isso. Você já fala, você já tem um ótimo inglês. E foi ali que eu percebi, assim, que meu inglês era melhor do que eu imaginava. E foi bem perto de quando a gente conversou isso, sobre ser fluente ou não, porque a gente fica sempre Foi. nessa. Ah, mas será? Porque, claro, eu não sei se a gente consegue falar inglês como a gente fala português, sabe? A gente nasceu falando português, fala português há quantos anos, então é diferente. Ótimo. É.
hoje, você como técnico, né, de, por exemplo, da Duda e da Paty, seria possível você estar nessa posição e não conseguir se comunicar em inglês? Ah, teacher, eu acho que não vou falar que seria impossível, Uhum. né? Possível Porque eu acho é. que A questão é é. possível mas eu acho que seria um ponto muito negativo. Uhum, Seria um ponto muito negativo, tá? Porque realmente muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões ou fazer algumas coisas onde a gente necessita do nosso inglês. Desde ler e-mails, ler regulamento, é, ler algumas notícias que você tem que ver rápido, sabe? Que não dá tempo de traduzir aquelas coisas, bate e pronto. uhum, Desde isso até se comunicar. uhum, Então, quando a gente viaja, muitos técnicos, é isso, eles pedem para eu dar o treino, a gente se comunica, eu falo com o pessoal da 5B, falo com algum árbitro, falo com alguma coisa, porque as meninas são as campeãs olímpicas. uhum, Então acaba tendo muita necessidade realmente dessas trocas. Diferente com os outros times que eu tive, não tinha tanta necessidade como tem com elas. Com elas é muito mais, uhum, né? E como elas são as atuais campeãs olímpicas, porque assim, uma coisa é ser campeã, outra é atual campeão olímpico. Ainda uhum, tem um peso maior. uhum, Então eu acho que dificultaria muito a minha vida, uhum, tá? E eu acho que me deixaria até num cargo com menos autoridade. É ruim falar isso, mas é verdade. Mas é uhum. verdade. Eu acho que Sim. assim, até perde um pouco de autoridade. Quando você vai viajar, fica mal visto, digamos assim, sabe? Sim. E eu acho que também é uma questão da confiança também, né? Acho que abala também, assim, se você se sente inseguro para falar, aí é difícil, né? Lidar com toda a pressão de tudo, mas a língua já é muita coisa. Exatamente. Uhum. Exatamente. Quando vocês participaram agora, na Austrália do Campeonato Mundial, eu acho que você teve que resolver muita coisa também lá quando vocês decidiram, sair do campeonato. A gente. Sim, a gente tinha o gerente de seleções lá também, né? Que ele acaba resolvendo qualquer coisa burocrática da seleção. Uhum, Então, tudo que é burocrático, ele resolve. Mas mal ou bem eu estava meio que perto dele o tempo todo. Então a gente teve que conversar, explicar algumas situações ali. Teve gente da 5B e é inevitável, né? uhum, Mesmo que ele que resolva isso, as pessoas muitas vezes vêm até mim. Então tiveram dois diretores da 5B que chegaram em mim perguntando o que aconteceu, como é que estava a situação. E aí eu tive que explicar, a gente teve que conversar, né? Quais seriam os uhum. nossos próximos passos, etc. Sim. Então, acaba que naquele momento também foi necessário usar o inglês, conversar em inglês. Se eu não falasse ali, volto a dizer, ia ficar uma situação bem ruim, Uhum, bem sim. chata, né? Como que você se sente com o seu inglês agora, atualmente? Muito seguro, muito seguro, assim, de tudo que eu vá fazer, a não ser que seja uma coisa muito técnica, Uhum, né? Sei lá, de uma área que eu não entendo, mas muito seguro. Sinto que eu consigo conversar com qualquer pessoa sobre quase todos os assuntos, consigo viajar tranquilo, consigo ler, né? uhum, Se não for, mesma coisa, se for uma coisa muito técnica, consigo ler, ou se não tiver muita gíria. É, mas é isso, a gente sempre quer melhorar, né? uhum, Então, eu acho que isso é um ponto importante, porque acho que o inglês, assim, né, é igual como treinamento, se você para ali, acho que você tende a atrofiar. uhum, Então, sempre estudar, ele vai não só vai fazer com que você melhore, mas vai fazer com que você mantenha o seu nível ali, né? Então, você não vai deixar uhum, você cair, na verdade. uhum. Agora que você está falando sobre isso, você é uma pessoa que consome conteúdo, em inglês. Como que isso, assim, ó, por mais que a gente tem muito conteúdo bom em português também. Mas como tem sido para você consumir conteúdo em inglês? Porque eu sei que você, estuda, lê, ouve sobre diferentes coisas. Uhum. Inteligência artificial, enfim, um monte de coisa. Como tem sido, assim, essa possibilidade de consumir conteúdo em inglês e parece que é infinito a quantidade de coisa que a gente pode aprender. Eu acho que o inglês, como ele é a língua universal, né, acaba que qualquer notícia de âmbito mundial, ela vai ser primeiro em inglês. Uhum, Então, além de você consumir aquela informação de uma maneira mais rápida, né, você fica mais atualizado. uhum, Então, desde um estudo.
né? Uhum, Desde uma informação, desde um podcast, qualquer coisa do tipo. Tudo bem, hoje com o IA facilitou muito, mas eu uhum, evito usar IA. Sim, uhum, evito usar IA. Porque eu acho que eu vou estar me boicotando, até porque para mim é uma espécie de estudo. uhum, E dois, porque é um tempo que tu perde ali mesmo, né? Mesmo, vou pegar isso, jogar para. Às vezes, bate pronto, tu já lê, tu já entende. Então, eu tento sempre estar consumindo desde podcast, desde vídeo, desde estudo. Principalmente no treinamento, assim, todos os estudos são em inglês. Todos são em sim, inglês. Ah, posso traduzir? Posso traduzir, mas eu tento traduzir só quando é algo muito técnico. Uma uhum, palavra, uma frase, uma coisa que eu não entendo de uhum, jeito nenhum. Eu não entendi o que está qual o sentido daquilo ali, aí eu traduzo ou tento ver, né, de uma outra uhum. maneira, mas eu acho que facilita muito, te deixa muito mais informado e muito mais atualizado. É, sim, com certeza, que legal. Ó, eu sempre pergunto para os meus alunos, você lembra de algum perrengue que você passou em inglês? Que eu Ou não nem, souber falar? ou nem se lembra mais, né? Porque faz tanto tempo que você já fala inglês que nem sei se você lembra de algum perrengue. É, de não conseguir falar alguma coisa, de entender alguma coisa errada. Ah, já teve, já teve. Quando eu era mais novo. Ó, já tiveram algumas situações engraçadas. Uma delas foi um ônibus que eu peguei errado na China, e aí tava eu, o meu time, e a gente não falava inglês. Tipo, ônibus errado. A gente foi por outro canto. Deu uma volta no mundo. Voltou, andamos pra caraca. Foi perrengue. Perrengue, porque não sabia falar inglês. Hum. Teve essa situação. Teve uma situação, deixa eu ver. Na primeira Maccabidas que eu fui em 2017, né? Teve uma situação, mas eu não tô lembrando agora. Uma coisa no hotel, assim. Eu tive algum problema, fui tentar resolver sozinho, não consegui. Ah, lembrei. Foi isso. Tive algum problema no meu quarto, fui tentar resolver sozinho, o cara não entendia, eu não entendia, ficou uma confusão. Não resolvi porra nenhuma e voltei frustrado no meu quarto. Esperei meu amigo chegar porque ele falava inglês para ele resolver o problema. Teve Fort Lauderdale, uma etapa que eu fui com. Primeira etapa do circuito. Não. Primeira etapa Beach Major que eu fui com Guto e Vitor. Então, etapa gigante, aquela coisa. Eu tinha que resolver um problema para eles. Fui no hotel, não consegui resolver. Tentei. Sorte que depois chegou o gerente de seleções do Brasil. Eu falei, cara, me ajuda aqui. Foi esse perrengue. E tiveram muitos perrengues sociais, né? Aham, É perrengue, mas aham. social é mais tranquilo. Então, É, mais tranquilo. não consegui me comunicar. Às vezes até, pô, tá tentando conhecer uma pessoa nova ali e tu fica só olhando Aham. para cada pessoa, tu morreu ali, ficou naquilo ali. Então, Sim. mas pelo menos é social, não é profissional, né? É muito melhor. E atualmente, tem alguma palavra que você acha difícil pronunciar? Ah, tem, né? Deixa eu pensar aqui. Ó, eu acho que word, é muito difícil. Tá. Word. Como é que é? Como é que é? World, Word, world. word. É muito difícil. Tem uma que eu sempre erro, né? Eu É, o esqueci agora. notice. Como? O notice, notice. Notice. É essa, não Notice. é? Mas como é que eu falo? Agora nem. Notice, notice, Notice. Notice. notice, Notice. 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 Tem, porque agora não vai. É, Agora não tô lembrando, mas eu acho que qualquer palavra que não é muito comum a gente usar nas cordas vocais, é, acho que fica muito difícil. sim. E outra pergunta que eu sempre faço, e é sempre legal ouvir a resposta, é que as pessoas quando não falam inglês, ou não sabem inglês, ou odeiam o inglês, elas sempre pensam que o inglês é um bicho de sete cabeças. Você acha que o inglês é um bicho de sete cabeças? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que a gente que cria isso na nossa mente e dificulta mais ainda o aprendizado. Sim, com Quando certeza. você tem um bom norte, alguém para te ajudar ali, você criar métodos assim, tanto pessoais como método do professor, né, alinhar os dois ali facilita muito, Uhum, muito, muito o caminho. sim. E se você tivesse que dar uma dica, para quem aí é treinador, seja de quadra, de praia, é, o que, se começa em inglês, se não começa, como que faz? Que dica que você daria? Eu falaria para começar ontem. Uhum, Eu acho que o inglês hoje ele é essencial porque já lá atrás já tive portas fechadas porque eu não falava inglês,
oportunidades que passaram porque eu simplesmente não falava inglês. E eu acho que, além de abrir essas portas, né, te dá uma segurança muito grande para o seu próprio trabalho. Então, a dica que eu daria era para começar ontem com exatamente, eu acho que a maneira que eu comecei foi muito confortável para mim, sabe? Uhum, Você não tentar saber de tudo no começo. Eu focaria, para quem é mais velho, né, eu focaria em ser muito bom naquilo ali, dar treino, por exemplo, né? uhum, Ah, ou ser muito bom em entrevista, ou uhum, ser muito bom falando com técnicos, ou ser muito bom dando conferências, ser muito bom em uma coisa. E depois que você realmente, né, abraçar aquilo, ter confiança para exercer, né, o que você se propôs, aí você realmente ir ganhando espaço em outros âmbitos. Porque uma coisa no começo ali que eu tentei também me atrapalhou, eu queria saber de tudo, assim, já, não, é. calma, vamos passo por passo. É, Isso é isso é bem legal mesmo, a gente ter pequenas metas, né? Que foi, a gente acabou fazendo isso, mas eu não sei se a gente tinha percebido isso. Tinha no processo, né? Mas é, teve até aquele momento que a gente estudou coisas mais de exercícios de academia, lembra? foi. Exercícios. Enfim, Eu nossa, tava com teve. um coach É, que ele é libanês, só falava inglês. eu só falava inglês. Você tinha um coach, um treinador, né? É. Como a gente chama? Não sei, treinador? É tipo um treinador, um cara que me ajudou na preparação ali, também que com dieta e treino, assim. É, e era em inglês, e aí a gente trabalhou o vocabulário para você entender É. essa conversa. Muito legal, Iago, obrigada. Não obrigada só por isso, mas por ter me colocado nesse mundo aí do inglês para o voleibol. Quem imaginou que um dia eu ia Poxa, estar aqui? E, meu Deus do céu, eu acho que eu aprendi muita coisa desde quando a gente começou, mas é aquilo, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente sabe pouco. E que dá sempre para melhorar, mas tem sido muito divertido, principalmente porque vocês são muito legais, cara. Eu acho que esse foi o principal motivo. Eu dava aula para você, dava aula pro Victor Hugo, pro Otávio. Eu pensava, essa galera é muito legal, velho. Eu queria continuar dando aula para eles. E deu tudo certo, então muito obrigada. Sou eternamente grata a você por isso. pô, Tite, eu que sou grato demais. Sem você, eu não sei se eu seguiria hoje. Tá nessa posição de verdade. Foi uma virada de chave, porque eu já tinha tentado várias outras vezes estudar inglês. De verdade que eu já tinha tentado várias vezes começar inglês e não me achava, não conseguia achar um método bacana, não conseguia achar um professor bom, então desmotivava muito. E aí, quando eu te encontrei, não só você pela metodologia, pelo seu alto astral, mas pela sua vontade de também de querer ensinar, assim, sabe? Pô, isso era muito legal. Uhum. Então, Legal. mesmo um dia que eu fique fluente, eu não vou continuar o inglês. Se um dia chegar a ser fluente, eu não acho que eu sou ainda. Eu vou continuar com as aulas porque para mim também, né, é uma maneira ali de continuar renovando o inglês. E volto a dizer, pô, eu sou muito grato, de verdade. Eu que sou. Eu que sou. E sou seu fã, eu sou sua fã máxima. Só quem tá comigo sabe. Assisto Obrigado. tudo. É isso aí, Somos dois. quero muito sucesso. Quero muito sucesso para você. E lembrando que a próxima Olimpíadas é nos Estados Unidos, ou seja, quem não O tem inglês vai ter que estar inglês, mais que afiado e você vai ter que ir. Não, você já sabe que eu tô fazendo meu caixinha. É, Meu caixinha tá certo. já tá lá, tá no caminho. Certíssimo, Estarei certíssimo. lá. Boa, boa. Obrigada, Iago. Obrigado, Titi. Eu que agradeço.